pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou advogada e eu tô aqui hoje pra gente bater um papo, a convite do Semanário em Casa, sobre o momento tão estranho que a gente tá vivendo, né? Vou responder sim algumas perguntas que foram enviadas pra mim, mas antes eu quero fazer uma pergunta pra você. Você, em algum momento da sua vida, já passou por uma situação como essa que a gente tá vivendo? Não. Então, nós, advogados, professores, legisladores, juízes, governo, também não passamos por isso. Para a gente também está sendo difícil tanto responder as questões, como inclusive entender o momento que a gente está vivendo, tá bom? Então, é importante que nesse momento a gente tenha bom senso, porque a gente tem que pensar como é que a gente está julgando as situações, como é que a gente está agindo nas situações. Veja que a gente nunca viu, pelo menos em noticiários, tanto, né? Em noticiários, em leituras de jornais, as palavras tanto, nossa, incerto, indeterminado, indeciso, essa história de ninguém saber mais ou menos o que está acontecendo. Então é importante que a gente tenha bom senso nesse momento, é importante que a gente pense junto em ações para tentar combater e para tentar passar por isso da melhor forma possível, tá? Aí você pergunta, poxa, mas o advogado veio para dar uma lição de moral na gente? Para ser pessimista? Não, não vem não. É que é importante esse nosso começo para que a gente entenda que antes de julgar o outro lado, a gente tem que perceber que ele também tá confuso. Antes da gente se exaltar, a gente tem que perceber que a outra parte também nunca passou por isso. Então, todo mundo teve de mudar a sua rotina de forma repentina e drástica para se adequar a esse nosso novo normal, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou tentar responder as perguntas que me foram passadas de forma mais simples e rápida possível. Primeiro, para não tomar o seu tempo nesse momento, e segundo, para tentar te passar algum tipo de instrução nesse momento no qual estamos tão sem instrução, tá bom? Vamos lá. Em março desse ano, foi decretado pelo Congresso Nacional um estado de calamidade pública que perdurará até 31 de dezembro de 2020. Isso interfere aqui na nossa conversa? Não. Sabe por quê? Porque em abril, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os estados e os municípios que têm competência para falar sobre as regras de enfrentamento do coronavírus, como, por exemplo, o isolamento social. Por que eu estou falando isso? Porque aqui para a gente vai ser importante, toda vez que eu remeter você a procure o seu município, procure o seu estado, você entenda que são esses entes mesmo que você tem que procurar, porque são eles os competentes por essas legislações ou regulamentações que sejam, tá bom? Então vamos para a primeira pergunta. Primeira pergunta, esse ano escolar será cancelado? Primeiro é importante dizer que a gente está em agosto, né? E com a imprevisibilidade que nos assombra desde março desse ano, eu vou falar pelo que está acontecendo agora, tá bom? Pode ser que em setembro mude? Pode ser. Pode ser que em novembro mude? Pode ser. Pode ser que no ano que vem, quando a gente tenha uma prova que diga da competência dos alunos para passar de ano, que esse ano seja considerado cancelado? Pode ser. Tá? Nós estamos falando para agosto de 2020. Vou, então, me basear no ano letivo. Não existe nenhum estado brasileiro que tenha cancelado o ano letivo, tá? E nenhuma legislação que preveja este cancelamento. A gente teve, sim, a paralisação das aulas presenciais, com, em alguns casos, a substituição por aulas remotas. Mas isso não é o cancelamento do ano letivo, tá bom? Aí você me pergunta, tá bom, e qual que é a diferença, então, de ensino à distância para esse ensino remoto? Bom, os dois ensinos são aulas online,
certo? Os dois acontecem na internet. A diferença entre eles é que o ensino à distância, muito conhecido como EAD, ele é regulamentado, ele é uma modalidade de ensino. Então, você tem a modalidade presencial e a modalidade à distância. Esse ensino, ele, inclusive, é todo regulamentado, ele é regulamentado na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, vou chamar de LDB, para ficar mais fácil para a gente. Normalmente, o ensino à distância tem 100% de aulas gravadas, tem uma plataforma específica para os alunos assistirem, não tem interação imediata entre aluno e professor, tá? O que acontece no momento atual é que a gente tem uma coisa chamada ensino remoto, que também pode ser chamado de ensino remoto temporário ou ensino remoto emergencial, tá vendo? Emergencial. Ele não tem nenhuma legislação que já falasse dele em outro momento, porque ele foi criado para nosso momento atual. Algumas exigências são feitas. As aulas elas são síncronas. O que quer dizer isso? Ela acontece no momento em que a aula seria dada na escola e com os professores que dariam essa aula. E com a interação dos professores com os alunos, dos alunos com outros alunos, tá bom? Então, ela não é uma modalidade de ensino. Ela está substituindo a modalidade presencial por um momento temporário, de forma emergencial, tá bom? Bom, vamos lá. Terceira questão. Não tenho acesso à internet. A escola é obrigada a me oferecer atividades impressas? Olha, eu vou exemplificar aqui alguns estados, foi o que a gente disse lá em cima, que já estão estão fazendo obrigatoriamente os materiais impressos, também para esses alunos que não têm esse acesso à internet. Por exemplo, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina, alguns municípios também de outros estados, temos municípios do estado de São Paulo, inclusive, que têm a obrigatoriedade desse material impresso, não são todos. Não existe uma legislação nacional que obrigue todas as escolas a darem materiais impressos. Então, é importante que você entre em contato com a escola ou com a secretaria, ou o município, para poder ver se no seu município, na sua escola, isso está sendo disponibilizado. Seja, inclusive, por obrigação do município ou por vontade da escola, por entender que os alunos estão necessitando desse material, tá bom? Mas não há nenhuma obrigatoriedade nesse sentido, a não ser nesses estados que eu citei e provavelmente em algum outro que venha a adotar também essa obrigatoriedade, tá bom? Vamos lá, quarta questão. Posso tirar meu filho da escola e só matriculá-lo no ano que vem? Quando houver volta das aulas presenciais, serei obrigado a levar meu filho à escola? Vamos lá, vamos por partes. Não pode rematricular o filho na escola só no ano que vem. Esse tema ele é abrangido por diversas legislações, diversas. A gente tem Constituição Federal, a gente tem a LDB, a gente tem o ECA, tem o Código Penal, tem o Código Civil. É uma seleção de legislações que falam sobre esse assunto, sobre a não possibilidade, tá? Mas eu vou citar só alguns para ficar mais fácil. Então, a gente tem a própria Constituição Federal. A Constituição Federal, que é a nossa lei maior, ela diz o quê? Ela diz que é dever dos pais, da sociedade, do Estado, prioritariamente assegurar tanto à criança quanto ao adolescente, dentre outros direitos, a educação. Então, veja, não só ao Estado compete isso, não só a sociedade compete isso, mas compete aos pais, tá? Aí o que a gente faz? A gente combina a Constituição Federal com a LDB, que dita que é dever dos pais matricular os filhos no ensino, na educação básica, a partir do 4º ano deles de idade, tá bom? Então, se você não fizer isso, você pode estar incorrendo num crime que a gente chama de abandono intelectual. Está previsto lá no Código Penal, no artigo 246. E ele, inclusive, tem uma pena de detenção para os pais que abandonarem de forma intelectual os filhos. Não, por exemplo, matriculando eles na educação básica
a partir do 4º ano de idade, tá? Nesse caminho, a gente pode dizer que não levar os filhos à escola quando as aulas presenciais recomeçarem também não é permitido. Até porque a escola tem aí, nesse caso, o dever de informar ao conselho tutelar quando os alunos têm faltas reiteradas e injustificadas e quando acontece a evasão escolar, que é quando a criança não vai mais à escola, tá? É claro que eu falei lá no começo do nosso bom senso, tá bom, gente? O que acontece? Essa hora é de dialogar. A gente precisa ir na escola. Se o Estado não dialoga com você, você dialoga com o Estado. Se você acredita que esse não é o momento de aulas presenciais, se junte a outros pais, converse, se faça presente, se mostre interessado, tá bom? Isso é a gente que vai fazer. Esse é o momento em que a gente tem que se fazer acontecer, tá bom? Então, não pode. A regra é, não pode rematricular só no ano que vem, tirar da escola. As aulas, inclusive teve um questionamento há um tempo atrás sobre os pais retirarem os filhos da escola para dar as aulas em casa, os pais dando aula. Isso não é autorizado no Brasil, tá bom? Então também não pode. Então presta atenção e se isso realmente é uma coisa que te preocupa, se faça presente. Vá à escola, converse com os professores, dialogue, mostre as consequências e o porquê de você não concordar com isso, tá bom? Vamos à 5ª questão. A escola é obrigada a diminuir o valor das mensalidades? Não. A gente tem algumas indicações, informes, protocolos dos PROCONs em alguns estados dizendo sobre, olha, a escola podia baixar a mensalidade, mas isso não é legislação, isso não é regulamento e ela não é obrigada a fazer isso, tá? Mas eu tenho que dizer aqui uma situação que é a seguinte: se você tem o seu filho matriculado numa escola particular, agora estamos falando de escola particular, e você não paga a matrícula neste momento, né? Não é só nesse momento, mas vou falar só desse momento agora. Você não paga a matrícula, a mensalidade, eles não podem tirar o seu filho da escola ou impedir que o seu filho assista às aulas, faça as avaliações. O que pode acontecer é, ao final do ano, eles podem, por uma rescisão contratual, porque não houve o pagamento, não refazer a matrícula do seu filho para o ano seguinte. A não ser que você pague tudo que deve ou faça uma confissão de dívida para parcelamento desse valor, enfim, tá? Mas com dívida, eles podem se negar a fazer uma matrícula do seu filho para o próximo ano, tá? Então, calma, dá para conversar, tá bom? E não precisa ir com uma sangria desatada para tirar o filho da escola porque não diminuiu a mensalidade, tá? Aí vem a 6ª questão que é ligada a essa questão. Meu filho estuda em escola particular. Posso colocá-lo numa escola pública? Pode sim. Inclusive é dever do Estado ter vaga para todas as crianças e adolescentes, tá? Você pode. E a escola particular não pode te negar os documentos para transferência. Então, fique tranquilo, você pode fazer isso. O que não pode acontecer é, novamente, você tirar o seu filho da escola particular e não matriculá-lo ele em mais nenhuma outra escola, tá bom? Então, não matriculá-lo em nenhuma outra escola, né? Tô falando com professores, falo matriculá-lo ele, ficou difícil, né? Vamos lá, próxima questão. Eu serei questionado se o meu filho deve passar de ano sem ter frequentado aulas presenciais? Posso pedir que a escola reprove meu filho esse ano? Vamos lá. Bom, pessoal, por mais que eu, Juliana, entenda que é louvável um pai, estou usando pai e mãe, tá? Se preocupe tanto com a educação do filho, que entenda que ele não teve a educação necessária nesse ano, então ele deveria repetir esse ano, no ano que vem, eu acho louvável isso. Mas esse é o meu entendimento. Os especialistas não pensam assim, os professores, na grande maioria, não pensam assim, e a legislação não pensa assim,
tá bom? Então, é assim, quem decide sobre critérios de aprovação e reprovação é a escola, sempre, a escola e a legislação. Mas o que a gente tem aqui, né, nesse caso de reprovação desse ano, é que o próprio Conselho Nacional de Educação, ele soltou ele propôs uma situação que as escolas evitem reprovar no ano de 2020. Enfim, por motivos óbvios, né? Prevê, inclusive, uma possibilidade de a gente antecipar o início das aulas no ano que vem, tendo que utilizar janeiro e fevereiro, para poder garantir aí a aprendizagem que talvez não tenha sido conseguida nesse ano de 2020, tá? Então, não, além de serei questionada, não será questionada, mas isso também é uma situação que pode ser conversada, tá? Você percebeu que mesmo com as aulas, o seu filho não teve nenhum tipo de aproveitamento, que ele não aprendeu, que ele não vai conseguir seguir, não custa nada ir até a escola expor os fatos, tá? Eu acredito que o bom senso tem de vir dos dois lados. E quando a gente tem essa preocupação, ela é muito importante, ela tem que ser respeitada. Tá bom? Vamos ao próximo, a última pergunta. Se meu filho não assistir a aula online, ele pode ter faltas atribuídas a ele? Veja bem, a LDB, ela fala o seguinte, a escola, ela deve notificar o conselho tutelar se o aluno tiver mais de 30% das faltas, acima das faltas aquelas permitidas, já permitidas, tá bom? Então, eu acredito que a escola deve sim fazer manter esse controle de frequência. É importante que a escola tenha isso, mesmo com as aulas remotas, já que essas aulas estão substituindo as aulas presenciais. Agora, o que a gente pode aí, dentro disso, debater, é que a LDB também diz que se o aluno não tiver frequência de 75% do total das aulas lecionadas, quer dizer, se ele faltar mais do que 25% de todas as aulas lecionadas, então ele pode ser reprovado. A gente já teve essa situação do CNE, do Conselho Nacional de Educação, dizendo para evitar a reprovação. Então, quanto a isso, eu não sei se as escolas vão levar em consideração as faltas também. Mas que é importante e que é cargo da escola, né, responsabilidade da escola, fazer esse controle de frequência, isso com certeza, tá? A escola deve fazer, mas fica a cargo tanto da escola quanto do MEC essa situação de reprovar porque não faltou nas aulas online, até porque a gente tem essa situação de pessoas que não têm internet, que não conseguiram acessar, que realmente têm dificuldade para acessar, tá? Bom, gente, eu acabo de responder as perguntas, mas eu acho que vale dizer que ser pai ou mãe, eu vou usar sempre pai, tá, gente, para ficar mais fácil, mas não tô falando de pai, só pai homem, tá bom? Então, pai ou mãe exige que a gente seja responsável, que a gente tenha zelo, que a gente tenha comprometimento. Muitos trabalham fora, é óbvio, inclusive nessa época de pandemia, Mas essa responsabilidade que a gente tem que ter com a educação, inclusive dos nossos filhos, ela não acaba com o fato da pandemia. Isso serve tanto para esse momento quanto para outros momentos, tá? O seu filho, ele não está de férias, ele precisa ser assistido, ele precisa ser questionado, ele precisa ser cobrado. E para isso você precisa ser presente, independente de pouco tempo, precisa ser presente. Então eu vou deixar aqui uma frase para vocês, para que vocês reflitam, tá? Não adianta que a gente esteja pai e mãe, é necessário que a gente seja pai e mãe em período integral, tá bom? Pensa nisso. Tchau, tchau.